Bom dia, alunos do sétimo ano. Chegou o dia de nossa avaliação. Vamos fazer aqui uma breve revisão dos conteúdos da nossa prova. Espero que vocês compreendam, assistam o vídeo com calma. Caso tiver alguma dúvida, você pode assistir o vídeo de novo. Também revisar os conteúdos com o livro e com as atividades anteriores. Vamos à aula. Primeiro vamos ver a representação de uma fração. Qual é a fração que representa a parte pintada da figura abaixo? Temos aqui uma figura partida em alguns pedaços, e temos uma parte pintada e outra parte em branco. Para representar uma fração, primeiro você tem que contar todos os pedaços da figura. Nesse caso, nossa figura está partida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em 10 pedaços. Então são 4 pintados e 6 em branco. Para fazer essa representação, nós vamos lembrar que a fração tem um denominador e um numerador. O denominador é a parte de baixo da fração, onde representa todas as partes que foi dividida. Então a nossa figura está dividida em 10 pedaços. O denominador é 10. E o numerador é a parte que a gente quer representar. No caso aqui, representada a parte pintada, que são os 4 pedaços pintados. Então 4 sobre 10 significa 4 pedaços e um total de 10. Agora nas nossas opções, tem aqui uma fração bem parecida, que é 10 sobre 4. Mas observe que aqui está ao contrário, o 10 está no numerador e o 4 no denominador. Então essa opção aqui não é a opção verdadeira. Para marcar a opção verdadeira, nós temos que perceber o seguinte, se o denominador 10 não está em nenhuma das opções, significa que nós temos que simplificar nossa fração. Observe que simplificar é dividir ou escrever de uma forma mais simples. O número 4 eu posso dividir por 2 e o 10 também eu posso dividir por 2. Então, se eu fizer essa divisão, eu vou ter 4 dividido por 2 é 2 e 10 dividido por 2 é 5. Então, eu tenho uma fração 2/5, que está aqui a nossa opção C. Então, na hora de fazer a questão, você tem que ter cuidado com as pegadinhas. Tem aqui o número 6, que é a parte branca, o 4 aqui, que é a parte pintada. Então você tem que estar sempre atento ao conceito de fração. O denominador é a parte total e o numerador é a parte representada. Se não tiver, depois que você montar a fração, não tiver nas opções, você vai simplificar. Então está aqui a nossa opção correta, 2/5, tá bom? Se você não entendeu, você vai também procurar em outros exemplos. Agora vamos ver como transformar a fração em números decimais. A fração 3/meios, 3 sobre 2, ela corresponde a qual desses números decimais? Então, mais uma vez, nós vamos lembrar que quando você vê a opção, você não vai logo marcar, você vai primeiro fazer um cálculo. Aqui eu tenho 0,32 para confundir com o 3 e o 2. Eu tenho 3,2, que também tem o 3 e o 2, Então você vai ter atenção de não marcar logo. Para você transformar a fração em número decimal, você vai ter que dividir o numerador, que é o número de cima, vai dividir pelo denominador. Nesse caso, o número 3 vai dividir por 2. O 3 é maior do que o 2, Então nós vamos fazer a divisão. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2, subtraindo, sobra 1. Então, se eu dividir 3 por 2, dá 1 vez e sobra 1. É o resto da divisão. Nesse caso, eu ainda posso continuar minha divisão. Para isso, eu vou fazer o que? Eu vou acrescentar o 0. Aqui no meu 1 vai ficar 10 e colocar a vírgula. Então, agora ficou 10 dividido por 2. Que nessa divisão vai dar 5. 5 vezes 2 é 10. E 10 menos 10 dá 0. Então, quando eu dividir 3 por 2... vai dar 1,5, que é aqui a nossa opção B. Então lembre-se, para transformar uma fração em número decimal ou número com vírgula, você vai dividir o numerador pelo denominador. Tem que fazer a conta mesmo, armar a divisão e fazer. Porque se você for só olhar para as opções, você vai poder se confundir e marcar a opção errada, tá bom?
Também você pode usar uma calculadora para fazer a sua divisão, já que você vai fazer sua prova em casa e você vai poder usar outros meios de pesquisar a resposta, tá certo? Vamos agora fazer como transformar números decimais em frações. Nós temos aqui o número 0,075, né? E eu quero saber, ele é melhor representado pela fração irredutível. Então temos aqui 0,075 significa 75 milésimos, porque eu tenho 3 números depois da vírgula. Então eu tenho um denominador 1000. Coloca 0,75, esse 0 do lado esquerdo não precisa colocar aqui no numerador. E o denominador é de acordo com os números depois da vírgula, né? Nós vimos isso na aula anterior. Então, 75 milésimos, 75 sobre 1000, eu quero transformar ele, agora já é uma fração. Agora eu quero transformar na fração irredutível. Significa que eu vou simplificar essa fração até não dar mais. Lá no sexto ano, vocês estudaram o critério de divisibilidade. Quando eu posso dividir um número por outro? Todo número que termina em 0 e 5, eu posso dividir por 5. Então, 75 dá para dividir por 5 e o 1000 também. Fazendo essa divisão, 75 dividido por 5, eu vou obter 15. E 1000 dividido por 5, eu vou obter 200. Observe que após essa divisão, eu ainda tenho números terminados em 0 e 5. Significa que eu posso dividir por 5 de novo. Então, eu vou fazer essa divisão. 15 dividido por 5 é 3. 200 dividido por 5 é 40. O 3 é número primo, não dá mais para ser dividido por nenhum número além dele mesmo. Então, essa fração está na forma irredutível. Não dá mais para simplificar. Esse aqui é um exemplo de uma questão da atividade que vocês viram na semana anterior. Então, vocês vão estar vendo como é essa solução, estudando isso aqui, para na hora da prova vocês conseguirem fazer direitinho, tá bom? Agora vamos ver conjunto dos números racionais. O que é o conjunto numérico? São todos aqueles números que correspondem a uma mesma característica, né? Eu lembro sempre que no sexto ano, até o sexto ano, vocês estudam números naturais, né? O 0, 1, 2, 3, né? Os números que a gente usa para contar. Os números inteiros vocês começaram a ver no sétimo ano, que são os números negativos. Então o número inteiro está aqui, ó, são os positivos e os negativos. E os racionais são todos esses números naturais inteiros, né? Todo número positivo e todo negativo também é racional, só que além deles tem as frações positivas e negativas e tem os números com vírgula, os números decimais. Com uma característica importante, os números com vírgula que são infinitos, chamado dízima periódica, também são números racionais. E o que seria um número que não é racional, né? A gente vai ver isso mais à frente, mas um número que não é racional são as raízes quadradas que não são exatas, tá certo? São números que não são racionais, tá bom? Lembre-se disso na hora da prova. Também temos a nossa reta numérica. A reta numérica é onde a gente pode representar todos os números que existem. Tem reta numérica de número natural, que só conta 0, 1, 2, 3, né? Tem reta numérica de número inteiro, que conta os positivos e os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E tem a reta numérica dos números racionais, que além dos números naturais e inteiros, né, positivo e negativo, são números que estão entre eles, entre os números inteiros. No caso aqui, o mais 1 meio é o número que está entre o 0 e 1. 3 sobre 2 é o número que está entre 1 e 2. 3,5 está no meio entre o 3 e o 4. Então, entre os números inteiros, nós temos os números racionais. Eles estão no meio, em forma de número com vírgula ou em forma de fração, tá certo? Então, você vai lembrar desses exemplos, que na hora da prova vai ter também umas perguntazinhas sobre isso. E também nós vamos ver agora, para finalizar, né, a comparação de números racionais. Quando um número racional é maior do que o outro. Eu tenho aqui o exemplo. Qual dos números abaixo é o maior? 3,5, 3,05 ou 3,41. Aparentemente, o 41 ele é maior do que o 5, né? Do que o 0,5. Mas para a gente ter uma certeza de qual número decimal é maior,
as casas decimais, que são os números depois da vírgula, tem que estar igual. Então, nesse número aqui, 3,41, eu tenho duas casas decimais. Nesse número 3,05, eu também tenho duas casas decimais. E nesse número 3,5, eu tenho apenas uma casa decimal. Significa que esse número aqui, ele tem casas decimais menores do que os outros. Então, para mim ter certeza de qual é maior, eu vou igualar as casas decimais. Como é que eu faço isso? Eu acrescento zeros nos números que tem menos. Então, eu vou botar mais um zero aqui, ó. Agora ficou 3,50, 3,05, 3,41. Todos os meus números agora estão com casas decimais iguais. Então, tem como eu saber qual é o maior. Se a parte inteira de todos é 3, o que vai definir o maior é a parte decimal. No caso aqui, 50 é maior do que 0,5 e é maior do que 41. Então, esse número 3,50, ele representa o maior desses números. Então, lembre-se que na hora de você comparar o número decimal, você vai igualar as casas decimais, igualar os números que tem depois da vírgula, tá ok? Bom, chegamos ao final de nossa revisão, né? Você vai fazer a prova. Mais uma vez, a prova é no Google Forms. Você só vai poder fazer a avaliação uma vez, então tenha cuidado na hora de marcar suas opções, porque não vai ser possível você fazer a prova mais de uma vez. Então pesquise bem as opções corretas, faça com calma. Se precisar, reveja esse vídeo e também aquelas aulas anteriores que foi postado na semana passada, para que você possa fazer uma boa prova. Então é isso, muito obrigado.